Boa tarde, turminha do 9º ano, tudo bem com vocês? Bem, nós estamos iniciando a nossa unidade 3 e o assunto que nós vamos trabalhar do capítulo é a Revolução Russa, tá? Este assunto, nós vamos verificar o seguinte: a Rússia, em pleno século XX, ainda tinha uma estrutura feudal, tá? Foi exatamente isso que facilitou a chegada, a introdução das ideias socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels, tá? Porque a situação era muito complicada, tanto no campo quanto na cidade. Bem, nós vamos verificar que nesse processo, no início de 1904, o czar russo, ele resolve se envolver numa guerra contra o Japão. Nesta guerra, simplesmente a Rússia perde e aumenta ainda mais a situação de penúria do povo russo. Isso vai levar a população a uma revolta. Esta revolta, no primeiro momento, é pacífica por parte do povo. O que o povo quer? Reivindicar junto ao governo melhores condições de vida. Só que o governo não entende desta maneira e reprime a população com os seus guardas palacianos, tá? O que nós vamos ter é um verdadeiro massacre. Este massacre fica conhecido como Domingo Sangrento. A partir daí, a situação vai ficar tensa. Começam as pressões populares. O que o povo quer? Quer a convocação de uma Duma para que o povo tenha representatividade no governo. Não se esqueça que o governo russo era absolutista, tá? Começam as pressões e vários partidos, o czar é obrigado a ceder e vários partidos de oposição ao governo se formam. Entre eles, o mais importante vai ser o Partido Social Democrata. Só que internamente o Partido Social Democrata começa uma disputa que vai levar a uma divisão. Nesta divisão, nós teremos os mencheviques, que será formado basicamente pela alta burguesia, a nobreza, isto quer dizer um partido de minoria, e os bolcheviques, que será formado basicamente pela pequena burguesia e pelos trabalhadores, portanto, extremamente radicais. Os bolcheviques, eles queriam o quê? Mudanças rápidas, tá? Queriam maior participação política. Neste meio tempo, acontece a Primeira Guerra Mundial e o czar entra na guerra. O que os bolcheviques querem? Simplesmente que o czar saia da guerra. Como isso não acontece, os bolcheviques acabam num movimento derrubando o czar. Esse movimento será conhecido como a Revolução de 1917. Começa com que? Várias greves gerais, rebeliões populares, revoltas armadas, inclusive o exército. Não se esqueça que o exército é basicamente a massa, é popular. Então, eles apoiam os sovietes, que são a Associação de Operários, e promovem uma mudança radical. Isso quer dizer, vai forçar a coalizão entre o partido dos mencheviques e os bolcheviques, e a monarquia será substituída por uma república liberal. Esta república liberal tem que tomar algumas medidas, e as medidas que foram tomadas não vão agradar de maneira nenhuma os bolcheviques. Medida foi a manutenção da guerra e a anistia aos exilados políticos. Anistia agradou, tá? Com a anistia, o que vai acontecer é que os exilados políticos, basicamente Lenin e Trotsky,
acaba voltando à Rússia. E aí começa uma nova revolução, organizando, estruturando, com o apoio dos sovietes. Eles simplesmente Lenin vai promover as teses de Abril, que priorizava o que? Basicamente o que o povo queria: a distribuição da terra aos camponeses, reforma agrária, a direção das fábricas pelos comitês operários, a autorização para a nacionalização dos oprimidos, tá? E inicialmente, aliás, o que eles queriam de imediato, a saída da Rússia da guerra. Bem, e no final de 1917, no final de outubro de 1917, nós vamos ter isto colocado em prática. Observe as imagens, né, que fala sobre a Revolução de Outubro. Lenin tentando incitar a população ao movimento. As reformas do novo governo serão as seguintes: a retirada da Rússia da guerra através do Tratado de Brest-Litovsk. Não se esqueça que a Rússia vai ter que ceder para a Alemanha territórios e etc. e tal. A nacionalização e a estatização e reforma agrária, a militarização e a criação do Exército Vermelho. Por quê? Porque existia um exército oficial, que era o Exército Branco. Então, o Exército Vermelho começa a ser equipado, estruturado, tá? E Lenin acaba implantando o comunismo de guerra, levando ao que? A uma ditadura, a ditadura comunista. Com isso, o país arrasado, em 1922, Lenin propõe a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E dentro disso é necessário algumas medidas políticas e econômicas, e será proposto a NEP. Com a morte de Lenin, a disputa começa entre Trotsky e Stalin acaba vencendo essa disputa e torna-se um verdadeiro ditador. Bem, gente, o nosso assunto é basicamente esse. Por favor, façam as atividades das páginas do exercício da apostila, tá? Estudem, estou com saudade de vocês. Até breve. Beijos.